Fala, gente, tudo bem? Você está aqui no nosso canal. O desejo do nosso coração, do meu coração, é que realmente estas mensagens abençoem a sua vida, né? Falem com você. Se você tem sido abençoado através do nosso canal, eu vou pedir para você, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho, porque quando você faz isso, o YouTube, ele vê que o nosso material é relevante, ele consegue passar para o maior número de pessoas. E esse é o nosso desejo, né? Que mais pessoas assistam, mais pessoas sejam abençoadas, tá bom? Que a palavra de hoje fale com você, alcance o seu coração e abençoe sua vida em nome de Jesus. Quero ler com vocês no capítulo 12, estamos chegando aqui no último capítulo, no final de Eclesiastes. No capítulo 12 eu quero ler com vocês dos versículos 1 até o 8, vai dizer assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, num dia que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna. E os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Fala conosco mais uma vez nesta manhã. Nós estamos aqui reunidos, conectados, dispondo do nosso tempo, Deus, porque temos o desejo de ouvirmos a Tua voz, muito mais do que uma religião, muito mais do que um encontro religioso. Nós queremos conhecer o Teu coração, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ter as nossas vidas impactadas e transformadas pelo Senhor, Deus. Fala conosco nessa manhã, que o Teu Espírito mova, trazendo cura, libertação, transformação, renovando, Deus, cada vida que se sente cansada, abatida nesta manhã, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, usa a minha vida, a minha boca, Pai, para que tudo aquilo que está no coração do Senhor seja derramado sobre os nossos corações. Nesta manhã eu te peço e te agradeço já por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aqui, Salomão já partindo aqui para o final, depois de ter falado sobre tantas coisas, depois de ter falado sobre o sentido da vida, depois de ele ter reparado em sua vida, depois de ele ter olhado para a vida de tantas outras pessoas, depois de ele ter percebido de que, puxa, não faz sentido, as pessoas correm daqui para lá, de lá para cá, as pessoas tentam de todas as maneiras ser feliz e encontrar satisfação, e no final das contas, se não tivermos Deus nas nossas vidas, é impossível termos paz, é impossível sermos felizes de verdade, é impossível encontrarmos satisfação. E aqui ele chega já, acredita-se que Eclesiastes, Salomão, ele escreve já no final de sua vida, já com idade avançada, ele está olhando para trás, ele está olhando a sua história, ele está olhando tudo o que aconteceu na sua vida, como se fosse uma reflexão. E aqui no capítulo 12 ele começa dizendo, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele vai falar depois disso aqui,
ele começa a desenrolar aqui, mostrar como se fosse uma pessoa que está chegando perto da morte. Ele começa a falar, olha, vai chegar num momento que a tua vista vai ficar embaçada, você já não vai conseguir enxergar direito. Ele diz, olha, vai chegar um momento que você não vai ter a mesma força que você tinha antes. Vai chegar no momento que os teus moedores, ele está falando sobre os dentes já, você já não vai ter mais os teus moedores como você tinha antes. Hoje em dia já está mais fácil, porque hoje em dia a gente vai no dentista e consegue colocar moedor postiço se for preciso, né? Mas antigamente as pessoas ficavam banguelas. Ele está falando da idade avançada, ele está falando de uma pessoa que está chegando no final da sua vida, ele está falando de uma pessoa que está chegando no final e que está acabando, na verdade, as suas oportunidades. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te no dia da tua mocidade, não espere chegar na velhice para você se lembrar do teu Criador. E por que é que Salomão está falando isso aqui? Eu acredito que até por experiência própria, porque isso foi o que aconteceu com ele mesmo. Isso aqui foi o que ocorreu com o próprio Salomão. Salomão, ele foi alguém que ele teve a oportunidade de conhecer a Deus. Ele teve um pai que amou a Deus. É claro que não foi uma família perfeita. É claro que houveram muitos problemas. Tanto que Salomão, ele foi alguém que com certeza carregava algumas feridas, sim. Salomão, ele foi filho do rei Davi, aquele que a Bíblia diz que um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi filho de Davi com Batseba. Batseba foi um caso de Davi. Batseba foi... Davi cometeu um pecado quando ele adulterou com Batseba, e a gente sabe do problema, ele manda matar o marido de Batseba. Batseba engravida, ele pega e toma Batseba, e quando aquele neném ele nasce, Deus tira a vida daquele neném por conta do pecado de Davi. E aquele neném que havia sido gerado através da relação de Davi e Batseba, ele morre, e depois disso, eles têm outro filho, e o filho que eles têm é Salomão. E quando Salomão ele nasce, no texto diz, está em 2 Samuel, o texto diz, e Deus amou Salomão. Mas Salomão foi alguém que nasceu no meio de uma confusão. A gente sabe que na família de Davi houveram muitos problemas, irmão mata outro irmão, uma confusão, mas ele teve a oportunidade de conhecer a Deus, ele teve a oportunidade de olhar para o seu pai, mesmo com os erros, e ver que era possível ter uma vida com Deus, tanto que no começo da sua caminhada, no começo da sua jornada como rei, Deus pergunta a ele, o que é que você quer, Salomão? Ele podia ter pedido tantas coisas, mas ele diz, olha, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento, eu preciso de algo sobrenatural, eu preciso de algo que é além de mim, eu preciso de uma sabedoria para lidar com tudo isso que eu não sou capaz, eu preciso da ajuda do Senhor. Humildemente, Salomão reconhece que, olha, essa missão que o Senhor tem para a minha vida, eu não posso sozinho. Mas as coisas começam a entrar no caminho de Salomão, tantas coisas acontecem, ele se perde no meio do caminho, e ele vai tentar descobrir a vida e tentar buscar alegria, e a gente já falou sobre isso por meio de tantas coisas, as festas, as bebidas, as mulheres. Então, quando Salomão ele está falando isso aqui, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele está falando dele mesmo, porque ele havia se esquecido nos dias da mocidade dele, os anos se passaram, agora ele está já idoso, e ele está olhando para trás, ele está dizendo, olha, eu me esqueci do Criador, eu esqueci do Senhor nos dias da mocidade, mas olha, se eu posso dar
dar um conselho a vocês, se eu posso dizer algo a vocês, se vocês me permitem dar um conselho, eu sou um homem sábio, olha, não se esqueçam, lembrem-se do Criador, mas não quando chegar no último instante da vida de vocês, não quando vocês estiverem num leito de hospital, não quando as chances já tiverem terminado, mas lembrem do Criador, lá no começo, lá no início. E ele fala isso com propriedade, porque ele sabe que é possível se esquecer do Criador. Quantas pessoas nós vemos que tiveram um encontro com Deus, mas a vida, as circunstâncias da vida, os problemas da vida roubaram muitas vezes as pessoas. E elas viveram longe do Senhor durante anos e anos e anos. E chegaram muitas vezes no final de suas vidas, porque a semente estava lá. E se lembraram do Senhor, puxa, é verdade, existe um Deus que é todo-poderoso, existe um Deus que é bom. E voltam os seus corações para Deus. E Deus sabe que isso acontece, tanto que, olha só, em Deuteronômio, no capítulo 11, no capítulo 8, no versículo 11, quando Deus está falando para o povo de Israel, o povo iria entrar na terra da promessa, o povo iria viver algo maravilhoso, o povo estava prestes a viver algo tremendo, mas aí Deus diz algo para eles, olha o que Deus diz, olha, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Olha o que Deus está dizendo, isso aqui a gente encontra diversas vezes na palavra de Deus. Olha, guarda-te, não te esqueças, não se esqueça do Senhor, porque o ser humano é assim, muitas vezes quando está tudo bem, a gente se esquece do Senhor. Muitas vezes quando a gente pensa, olha, a gente não precisa do Senhor, então a gente esquece do Senhor. Quando está tudo bem na minha casa, quando as finanças estão bem, quando no trabalho está bem, a gente pensa, puxa, a gente não precisa do Senhor. E na verdade muitas pessoas pensam isso, elas pensam, não, eu dou conta, eu não preciso da ajuda de Deus na minha vida, porque a vida da pessoa talvez a princípio está indo bem, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo, e Deus sabia disso diversas vezes. Em sua palavra Ele vai dizer, olha, não esqueças do Senhor quando vocês estiverem lá, quando vocês pisarem lá na terra da promessa, quando as coisas estiverem boas, quando vocês estiverem vivendo as promessas, olha, não se esqueçam do Senhor. Um bom exemplo também está lá em Abacuque, no capítulo 2, nos versículos 2 e 3, Deus fala com Abacuque e diz o seguinte, olha, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, escreve aquilo que eu vou falar com você, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus falando com Abacuque, dizendo o seguinte, Abacuque, olha, continua acreditando, escreve para que vocês não se esqueçam. Inúmeras vezes Deus fala com o seu povo, olha, não se esqueçam, lembra daquilo que eu falei, lembra daquilo que eu prometi que eu vou fazer, porque muitas vezes a gente se esquece. A gente se esquece do Senhor. A gente se esquece daquilo que Deus falou conosco. A gente se esquece daquilo que Ele colocou nos nossos corações um dia. A gente se esquece, e Salomão, ele se esqueceu por muito tempo na sua vida, ele se esqueceu. Ele se esqueceu e ele tenta encontrar significado, e ele tenta encontrar alegria, e ele tenta encontrar paz no seu coração, sem Deus na história, e ele chega à conclusão, no final da sua vida, de que não é possível, não tem como, sem Deus não tem como. Por isso que olhando para trás ele diz, olha, não esqueçam
de Deus, não esqueçam de Deus no dia da mocidade de vocês, não esperem chegar no final, vocês não precisam disso. Agora, por que é que Salomão está nos orientando a fazer isso? Por que é que Salomão está nos orientando a fazer isso no início? Por que é que Salomão está nos orientando a fazer isso no começo? Por que é que Salomão está dizendo, olha, vocês não precisam esperar chegar lá no final para fazerem isso, para lembrarem do Senhor? Quero dizer uma coisa para vocês, como diz em Jeremias 29:11, olha só, eu é que sei pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu não sei se você sabe disso, mas Deus tem boas coisas para a sua vida, Deus tem boas coisas para a minha vida. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe, Deus já tinha planos para você, Deus sonhava com você, e Deus não quer, algumas pessoas elas pensam que o fato de Jesus ter vindo, o fato de Jesus ter morrido em uma cruz por mim e por você, é simplesmente como se fosse uma passagem que Ele estava nos entregando ali para que um dia nós pudéssemos ir para o céu. Mas na verdade não foi apenas isso que Jesus fez por nós. E na verdade tem muitas pessoas que desperdiçam a sua vida e chegam no final de sua vida e dizem o seguinte, não, mas não tem problema, porque eu vou para o céu, porque Gui, eu posso desperdiçar a minha vida inteira, eu posso viver a minha vida do jeito que eu bem entendo, eu posso me esquecer de Deus a vida inteira, mas se eu chegar lá no final da minha vida e eu me arrepender e eu entregar a minha vida ao Senhor, certamente Deus vai me perdoar e eu vou passar toda a eternidade com Ele. É verdade ou não é? É verdade, é verdade. Mas Jesus não morreu apenas por isso. Jesus não morreu apenas para te dar a vida eterna. Jesus não morreu apenas para que um dia você fosse para o céu. Jesus morreu para que o céu viesse até a terra enquanto você vivesse aqui na terra e depois quando você chegasse no final da sua vida, você tivesse a oportunidade de viver toda a eternidade com Ele. Não se engane, muitas pessoas têm sido roubadas e o diabo tem roubado muitas pessoas. Eu pensava isso quando era criança, eu pensava isso quando era adolescente. Eu nasci na igreja, cresci na igreja e a molecadinha a gente pensava isso. Bom, a gente pode dar umas pecadas porque a gente não vai morrer agora mesmo, né? Vai morrer só mais velho, então a gente pode errar e depois a gente pede perdão e aí Deus nos perdoa, porque a gente ouve isso na igreja mesmo, e aí Deus aceita a gente vai para o céu, como se o céu fosse a única coisa, mas na verdade Deus tem tantas coisas maravilhosas para as nossas vidas e muitas vezes nós perdemos porque nos esquecemos do Senhor por tanto tempo. Olha o bandido da cruz que foi crucificado ao lado de Jesus. Nós acreditamos que ele foi para o céu, sim. No último momento de sua vida, ele está pregado ao lado de Jesus, e ele olha para Jesus, e ele diz para Jesus, olha, essa é uma das passagens mais maravilhosas, eu amo essa passagem, ele olha para Jesus e diz, olha Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus olha para ele e diz, ainda hoje você vai estar comigo. Olha que coisa tremenda, graça, misericórdia de Deus. Sim, no último instante, aquele homem que estava pregado ali na cruz, que fez coisas terríveis, talvez durante toda a sua vida, que viveu uma vida e não se lembrou de Deus, no último instante teve a oportunidade agora de passar toda a eternidade com o Senhor, mas não eram os planos de Deus para a vida daquele homem. Quando ele estava no ventre da mãe dele, talvez Deus tinha planejado, talvez Deus tinha olhado e falado, olha, você vai viver uma vida maravilhosa, você vai se casar, você vai ter filhos, você vai fazer coisas tremendas, eu vou usar a tua vida, mas porque talvez ele tenha se esquecido do Senhor, tenha feito escolhas erradas, então agora ele vive uma vida longe do Senhor, foi para o céu, foi, mas perdeu tanto aqui na terra. E não é isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É possível sermos felizes hoje, é possível vivermos o que Deus tem preparado para as nossas vidas hoje. O diabo tem tentado roubar isso da vida das pessoas.
Muitas pessoas ficam apenas olhando, não, quando eu for para o céu, sim, nós vivemos na expectativa de um dia estarmos e nos encontrarmos com o Senhor, mas enquanto não estivermos lá, nós vamos trazer o céu para o nosso dia a dia, o céu para o presente, o céu para dentro da nossa casa, o céu para o nosso trabalho, o céu para a nossa família. Nós vamos viver um pedaço do céu aqui nessa terra. Tem um exemplo na Bíblia que para mim é extremamente triste, porque é o exemplo da vida de uma pessoa que se esqueceu do Senhor. Se esqueceu do Senhor. Uma pessoa separada, uma pessoa escolhida, uma pessoa que desde o ventre de sua mãe Deus separou e falou: eu vou te usar. Você fará coisas maravilhosas, tremendas, grandes, você é separado. Mas se esqueceu do Senhor e perdeu tantas coisas, perdeu a sua vida. Esse homem é Sansão. Eu quero ler com vocês Juízes, capítulo 13, dos versículos 1 a 5, diz assim: tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, e não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha só que coisa. A mãe de Sansão era estéril e não podia ter filhos. Os filisteus oprimiam o povo de Deus já há 40 anos. Então Deus decide levantar alguém para livrar o povo de Deus das mãos dos filisteus. E a vida de Sansão, na verdade, já começa com um milagre, porque a mãe de Sansão era estéril e não podia ter filhos. Então Deus diz: olha, você vai gerar. Um milagre vai acontecer aqui. E esse milagre vai acontecer e existe um propósito. O povo tem sido oprimido, os filisteus têm oprimido o meu povo, mas eu vou gerar algo aqui. Vai nascer uma criança e essa criança não vai ser qualquer um, ele vai ser especial, nazireu, separado, um voto diante de Deus. Ele não vai raspar a cabeça, ele não vai beber bebida forte, ele vai ser separado para o Senhor, porque ele tem uma missão. Esse menino está nascendo e é com um propósito. Ele vai libertar o povo de Israel. Sansão, a gente sabe da história de Sansão, acho que a grande maioria sabe, a gente até vê em desenho as histórias de Sansão. Sansão, ele é conhecido por sua força. Sansão, ele arrancou os portais de uma cidade com as suas mãos. Sansão, ele mata um leão e rasga o leão no meio com as suas próprias mãos. Sansão, ele mata 1000 homens de uma vez com apenas uma queixada, sozinho. Ele tinha uma força descomunal, ele era um monstro. Quando os inimigos se levantavam, ele se levantava e o Espírito Santo tomava a vida dele e ele vencia os inimigos. E Deus havia dado isto a Sansão porque existia um propósito de Deus na vida dele, que era libertar o povo de Israel. Mas Sansão, ele era homem, ele era humano, como eu e como você. Ele tinha tentações, ele tinha falhas, ele tinha os desejos da sua carne, ele tinha os seus questionamentos, ele tinha as suas dúvidas. E Sansão, na verdade, ele foi vencido em muitas coisas na sua vida. Um propósito gigantesco de Deus sobre a sua vida, que era perceptível por todos. As pessoas olhavam e tentavam até descobrir o que é que esse homem
tem sobre a vida dele. Sabe aquele tipo de gente que a gente olha e a gente fala, pô, esse aqui tem a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa. Esse aqui, Deus escolheu. Esse aqui, Deus separou. Não é possível. A gente vê que Deus está na vida da... Esse cara era Sansão. As pessoas ficavam tentando desvendar o que é que tem na vida desse cara aqui. Mas Sansão, ele foi atraído por mulheres que ele não deveria ser atraído. Ele se apaixona por mulher do povo inimigo e não podia. Mas ele não consegue se controlar. Ele fala para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe diz, não, Sansão, não é possível que não tenha uma mulher aqui do nosso povo que você consiga gostar, se desapaixona e apaixona por alguém daqui. Mas ele diz, não, pai, mãe, mas é que eu gosto muito dela. Então, olha só, ele se deixa ser levado pelos seus desejos, pelos seus impulsos carnais. Ele não honra seu pai e sua mãe, desobedece os seus pais. No decorrer da sua história, ele desobedece a Deus, ele faz coisas que ele não deveria fazer. Alguém que era nazireu, alguém que era separado, não podia fazer determinadas coisas que Sansão fez. Por exemplo, a tocar em algum morto, e Sansão ele tocou em animal morto. Ele escondeu isso do seu pai, da sua mãe, porque mesmo Sansão tendo falhado, o problema não é que Sansão falhou, o problema foi que Sansão ele não consertou as suas falhas. Porque talvez você está ouvindo isso e pensando, Gui, tudo bem, então significa que se eu sou separado, se eu sou escolhido, se Deus sonhou comigo, então eu tenho que ser perfeito. Sansão era homem, igual eu, nós não somos perfeitos, não. O problema de Sansão não foi que Sansão errou. O problema de Sansão foi que Sansão errou e não consertou os seus erros. Porque Sansão podia ter tocado sim no animal que estava morto e ter falado, puxa, eu fiz algo que eu não deveria ter feito. Ter ido ao pai e à mãe e ter dito, olha pai, mãe, eu fui lá, toquei no animal, vocês sabem que eu não posso tocar em coisa morta, eu fui lá e toquei. Agora eu preciso ir lá diante do sacerdote para ser lavado, para que então o meu pecado seja perdoado. Ou então quando ele foi lá e se uniu à mulher que não deveria ter se unido, se ele tivesse se arrependido, voltado atrás, mas o problema de Sansão foi que uma coisa foi levando a outra. Ele não se arrependia dos seus atos. Deus usava a sua vida mesmo assim, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades, os desafios, a sua desobediência. Deus ainda usava Sansão, porque existia um propósito de Deus muito grande na vida de Sansão. Agora, se você olhar para a vida de Sansão, o que me chama a atenção é que as coisas, nada na verdade, e nós temos que tirar isso como lição para as nossas vidas, porque nada acontece do dia para a noite. São pequenas concessões, são portinhas abertas. É uma coisinha que eu não deveria fazer, que eu fiz, que eu sei que não está tão certo e mas tudo bem. Ninguém começa matando ninguém. Ninguém começa adulterando, ninguém começa, não. São pequenas concessões, são pequenas coisas que a gente vai permitindo que nos leva a grandes decisões que vão trazer destruição nas nossas vidas. E assim foi na vida de Sansão. E nós estamos, mais uma vez vou falar, nós estamos falando de alguém escolhido. Nós estamos falando de alguém separado por Deus. Alguém que Deus, desde o ventre de sua mãe, já era um milagre. Deus disse, olha, esse aqui eu vou usar para libertar o povo. Para mim, um dos textos mais tristes, e dos versículos mais tristes, na verdade, da Bíblia, é quando Sansão, Dalila descobre, na verdade, o segredo de Sansão que estava nos seus cabelos longos. E mais uma vez ele é vencido por uma mulher e ele abre o seu coração para ela e conta que o segredo estava em seus cabelos longos e ela um dia corta os seus cabelos. O mais triste para mim aqui
é que ela acorda Sansão. Olha, os inimigos estão vindo, os inimigos estão chegando, levanta. Sansão, ele pula da cama, pula do colo dela. Ele se levanta. E ele está pronto para partir para a guerra. E ele vai como se estivesse tudo certo. E a Bíblia diz que ele não percebeu que o seu cabelo já não estava mais lá. Ele não percebeu que o seu cabelo havia sido raspado. Aquilo ali, na verdade, para Sansão, o cabelo de Sansão representava o pacto, a aliança que ele tinha com Deus. Ali Sansão, ele se levanta para ir contra os inimigos e não havia percebido que a presença de Deus não estava mais sobre a vida dele. Que coisa triste, que coisa triste. Ele se levanta como se nada tivesse acontecido e ele vai mais uma vez, porque isso é o que eu faço da minha vida, eu vou vencer os inimigos mais uma vez, mas desta vez foi diferente. Ele se levanta, a sua força havia ido embora, os inimigos pegam ele, os inimigos prendem ele, os inimigos furam os olhos dele, os inimigos envergonham ele. Desta vez, o que é que está acontecendo? Deus já não estava mais ali com Sansão, o pacto, a aliança havia sido quebrada sem mesmo ele perceber. Que coisa terrível. Lembra-te do Senhor, lembra-te, não se esqueça do Senhor. E na verdade o que acontece é que a gente não se esquece do Senhor de um dia para o outro, a gente não se esquece do Senhor, não é, hoje eu acordei e eu não me lembro mais do Senhor, não, é uma série de coisas, são pequenas escolhas que nós vamos tomando nas nossas vidas, são pequenas decisões que nós vamos tomando nas nossas vidas, que vão nos levando para um lugar, que vão nos colocando em um lugar, e muitas vezes, quando menos percebemos, já nos esquecemos do Senhor, já nos esquecemos da aliança que tínhamos com o Senhor, já nos esquecemos que na verdade nós nascemos com um propósito, de que Deus tinha sonho para as nossas vidas, e o inimigo vem e rouba as nossas vidas. Sansão é levado, seu cabelo raspado, seus olhos furados. Agora ele é colocado em um lugar para divertir as pessoas. O bobo da corte, o palhaço, cego, escravo, alguém que um dia Deus olhou para uma mãe estéril e falou: tá aí, deste ventre que não gera, eu vou fazer um milagre, e eu vou levantar alguém com uma força descomunal, que vai libertar o meu povo, que vai ser uma bênção no meio do meu povo. Mas ele se esqueceu do Senhor. Mulheres, escolhas, tantas coisas o fizeram se esquecer do Senhor. Às vezes a gente olha para a vida de pessoas assim, para Sansão, e a gente acha drástico demais. Mas quantas vezes não é assim nas nossas vidas? Quantas coisas que não roubam Deus de nós? Quantas coisas que não roubam Deus de nós? Relacionamento, dinheiro, coisas, tantas coisas. Sansão agora está lá, longe do propósito, longe de tudo que Deus havia sonhado para ele, e agora perdi. O texto diz, Juízes 16, no versículo 22, diz assim: o cabelo da sua cabeça, logo após ser raspado, começou a crescer de novo. Isso aqui é tremendo, porque isso aqui fala de segunda chance, isso aqui fala de um Deus misericordioso,
Isso aqui fala de um Deus que faz apesar das nossas falhas e dos nossos erros. Isso aqui fala de um Deus, do mesmo Deus que Salomão está reconhecendo. Ele chega no final de sua vida e diz: olha, não se esqueçam de Deus como eu fiz. Eu vivi uma vida distante, e chego agora e digo para vocês: lembrem-se do Senhor. Na mocidade, não esperem passar a vida inteira. Isso aqui que está acontecendo com Sansão é a mesma coisa. O cabelo começa a nascer. E é como se Deus estivesse dizendo para ele, para mim, para você: olha, mesmo que você tenha perdido a sua vida, você ainda respira, você tem ar, você está vivo, é possível ainda uma chance. Sansão, num momento terrível, ele está ali no final de sua vida, ele faz uma oração. Ele faz uma oração, com o seu coração quebrantado, um último pedido a Deus: Deus, se o Senhor puder, uma última vez, me dá mais uma vez força, me dá mais uma vez força, me dá mais esta chance, última chance. E Deus deu a Sansão essa última chance. Mais uma vez, uma força sobrenatural veio sobre a vida de Sansão. A Bíblia nos diz que Sansão ele estava apoiado em umas colunas, num lugar onde milhares de filisteus estavam ali. E Sansão ele empurra as colunas, e aquele lugar desaba, aquele lugar cai. E a Bíblia vai dizer que Sansão ele morre nesse acontecimento aqui. Mas a Bíblia vai dizer que Sansão ele mata neste dia aqui mais filisteus do que ele havia matado em toda a sua vida. Então veja só isso aqui. O propósito se cumpriu? Cumpriu. Porque Deus havia falado: olha, eu vou te levantar para livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Sansão chegou no último momento de vida e aconteceu exatamente o que Deus havia falado. Os filisteus foram mortos. Deus cumpriu com a sua palavra. Agora, a minha pergunta para você é: precisava ter sido desse jeito? Você acha que era o final que Deus havia sonhado para Sansão? Você acha que Deus olhou para Sansão no ventre de sua mãe e disse: olha, você vai sofrer a vida inteira? Porque Sansão sofreu. Sansão foi traído durante a sua vida algumas vezes. Sansão chorou. Sansão passou raiva e ele quis matar as pessoas. Você acha que essa era a vontade de Deus para a vida de Sansão? O propósito se cumpriu, mas ele perdeu a sua vida, ele morreu antes da hora, ele perdeu coisas maravilhosas que ele poderia ter vivido durante toda a sua vida. É por isso que Salomão, ele olha e ele começa, no último capítulo do seu livro, o conselho que ele dá para mim e para você, ele diz: olha, lembra-te do Criador no dia da tua mocidade, não espere chegar lá no final, para entender que você precisa consertar os teus caminhos, não espere chegar no final para entender que você pode arrumar a tua casa, não espere chegar no final para que você conserte as coisas, você pode fazer isso hoje, não espere chegar lá na frente. Olha, talvez você pense: eu não preciso, mas Deus tem tantas coisas boas para a sua vida, Deus quer te dar uma vida maravilhosa, você pode viver dias felizes, você pode viver dias de paz, você pode viver coisas extraordinárias de Deus nesta terra, e talvez o diabo está roubando a sua vida aqui nesta terra. Deus está dizendo para mim e para você: olha, não se esqueça de Deus todos os dias, não se esqueça do Criador todos os dias, não se lembre apenas quando você chegar lá no final da sua vida e vai olhar para trás e vai dizer: puxa, eu podia ter me lembrado antes, eu podia ter feito antes.
Eu podia ter entregado o meu coração a Deus antes. Eu podia ter vivido para Deus antes. Eu podia ter me arrependido antes. Eu podia ter pedido perdão antes. Eu podia ter me reconciliado antes. Eu podia, enquanto ainda dava tempo para viver tantas coisas. Quanto tempo eu perdi. Eu preguei sobre isso há um tempinho atrás, sobre tempo. O maior bem que Deus nos deu nessa vida é o tempo. E se tem algo que o diabo quer roubar de mim e de você, é o tempo. Se ele não conseguir te levar para o inferno, se ele não conseguir me levar para o inferno, a segunda coisa que ele vai tentar fazer é roubar o seu tempo. Talvez ele até saiba que você vai para o céu. Esse aqui não tem jeito, vai para o céu, mas ele vai querer roubar seu tempo. Ele vai querer te deixar preso, ele vai querer te impedir de viver tantas coisas maravilhosas que Deus tem preparado para a sua vida, e muitas vezes você não se dá conta, muitas vezes você deixa, muitas vezes não pede perdão, muitas vezes não perdoa, muitas vezes fica preso em tantas coisas e deixa de viver tantas coisas que Deus tinha preparado para a sua vida. Não te esqueças, na tua mocidade. Não espere chegar lá na frente. Talvez você ainda é novo e nova. Faça isso agora. Faça isso agora. Não espere muito tempo. Mas, talvez você está ouvindo essa palavra e você está pensando, puxa, eu já não sou tão novo assim. Mas, se você respira, se você ainda está vivo, você ainda pode viver muitas coisas maravilhosas. É só nós olharmos para a vida, por exemplo, de Moisés. Moisés, ele errou. Moisés, ele matou uma pessoa. E por ele ter matado uma pessoa, agora ele foge do Egito. Ele vai para um lugar escondido. E ele é esquecido naquele lugar. Ele ali vai construir sua vidinha, sua família, e ele fica por ali durante 40 anos, como se nada mais fosse acontecer em sua vida. Eu vou morrer aqui. Afinal, eu fui alguém chamado, mas eu errei. Agora eu vou viver cuidando de ovelha. Agora, os propósitos de Deus na minha vida acabaram. Mas nós conhecemos a história de Moisés, do grande libertador, daquele que foi levantado por Deus para ir até o Egito e livrar o povo de Deus das mãos de Faraó, grande líder do Antigo Testamento, com 80 anos de idade, já idoso, já velhinho, está lá talvez pensando, agora só vou esperar a morte. E um dia Deus aparece para ele, diz, Moisés, eu tenho uma missão para você. Então, na verdade, o que nós entendemos é que nunca é tarde. Talvez para mim e para você, mas não para Deus. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60. Você está pensando, puxa, mas eu já tenho 60. Mas talvez você vai morrer com 92. E Deus está olhando para você e está dizendo, você tem mais 32 anos na sua vida. Eu tenho muita coisa para fazer ainda na tua vida e através da tua vida. E você está pensando, mas eu estou nos últimos anos da minha vida. Olha, lembra-te do Criador. Lembra-te do Criador. Olha, enquanto é tempo. Se você está vivo, se você está conectado aí no YouTube hoje, se você está ouvindo essa mensagem, essa palavra é para a sua vida nesse dia. Olha, enquanto é tempo. Quando que é o tempo? Hoje é o tempo. Hoje é o tempo de lembrar do Senhor. Hoje é o tempo de dizer sim para o Senhor. Hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é o tempo de dizer, Deus, durante muito tempo na minha vida, eu andei longe e distante dos caminhos do Senhor e eu me arrependo por isso. Hoje é o dia de você dizer para Deus, olha Deus, eu deixei de perdoar muitas pessoas. Deus, olha, eu fiz muitas coisas que eu não deveria ter feito. Quando que é o tempo, Gui? Mas eu já sou idoso.
hoje é o tempo. Hoje é o tempo de reconciliação. Hoje é o tempo de entender que se Deus trouxe essa palavra ao seu coração nessa manhã, é porque Ele quer fazer muitas coisas ainda na sua vida, mas depende de você. Você pode dizer sim para Deus, você pode dizer não para Deus. Nessa manhã você pode entender essa palavra e receber e dizer: Deus, sim, eu não quero, Pai, eu não quero fazer como Salomão, que está chegando no final de sua vida e olhando para trás e dizendo: puxa, eu podia ter feito isso antes, eu podia ter tomado essa decisão antes. Deixa eu te encorajar nessa manhã. Hoje é dia de decisão, hoje é dia de voltar para os caminhos do Senhor, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de pedir perdão para quem você precisa, hoje é dia de reconciliação. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, e se você fizer isso, eu tenho certeza que Deus vai honrar a tua vida, que Deus vai abençoar as tuas decisões, porque Ele tem muitas coisas para fazer na sua vida e através da sua vida ainda, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.